Ó, agora falando sobre o mercado da bola do Flamengo, hein? O Flamengo, acho que talvez com essa lesão do Matias Vinha, com a saída do Wesley, deve buscar um lateral, mas a saída do Wesley ainda não foi confirmada, a saída do Fabrício Bruno também não foi confirmada, sim, o martelo não foi batido 100%. Mauro César, alguma informação nesse sentido? O Wesley, que tem uma proposta muito boa da Atalanta, e o Fabrício Bruno, que recebeu uma proposta do futebol francês, Mauro. Hoje a rede social começou a fervilhar porque começou um rumor de que o Atalanta poderia desistir do Wesley, né? O que eu apurei há pouco foi: a documentação está com a Atalanta, ou seja, o Flamengo já deu ok, falta assinatura dos documentos para que a contratação seja efetivada. Se a Atalanta hoje confirmar a compra, o Wesley nem viaja, isso antes do embarque, né, que eles embarcam hoje, ele nem viaja para a Bolívia, já é jogador da Atalanta. Essa foi a informação que eu apurei agora, ou seja, o Flamengo não está dificultando que o jogador saia para empurrar com a barriga, para só ser vendido depois. Acertou, vai pagar os 16 milhões mais 4 de bônus, né, podendo chegar a 20. O Wesley já segue o caminho dele para a Itália. Então, tem um rumor muito forte que a Atalanta pode fazer não sei o quê, desistir do negócio. Então, a informação que eu tive agora foi essa, que a documentação está com o time italiano. Essa é a versão do Flamengo, tá? E sobre o Fabrício Bruno, isso é importante também. O Fabrício Bruno teve uma proposta oficial do West Ham. Essa proposta chega pelo empresário do jogador, né? O Flamengo aceitou a proposta, o jogador ia e, de repente, ele desistiu. Não quer mais ir e tal. O que ocorre agora? A proposta do Rennes, muito comentada, ainda não foi formalizada para o Flamengo. Então, o Flamengo ainda não recebeu uma proposta formal. A coisa está meio no ar. Formal, o que eu falo, gente, é assim, ó, tá aqui a proposta. Preto Contrato no branco na mesa. e tal, vamos fechar isso aqui que a gente quer fazer. A gente paga isso, nessas condições e tal, eu te levo o jogador. No momento que o Rennes apresentar a proposta, se for nas bases lá em torno de 15 milhões de euros, né, o Flamengo vende o jogador. Mas ainda não chegou a proposta. Não estou aqui entrando no pormenor sobre o que o Marcos Braz falou no domingo, lá, sobre o Fabrício e tal, que muita gente criticou, porque o Fabrício disse que tem um sonho de ir para a Europa, né? Aí o Marcos Braz falou, antes do sonho dele, talvez o Marcos Braz não tenha utilizado as palavras mais adequadas, mas realmente, antes do sonho do jogador, tem interesse do clube com o qual ele tem contrato. Então, para ele sair, alguém tem que comprá-lo pelo valor que o Flamengo achar justo para que o sonho se realize, né? Enfim. Mas é isso, o Rennes ainda não formalizou a proposta. A proposta chega por meio do empresário do atleta, ainda não foi formalizada. Essa é a informação que eu obtive agora, formalizando a proposta. Se chegar no patamar dos 15 milhões, com 13, 12, com bônus, chegando a 15, a tendência é que seja vendido, porque era mais ou menos isso que o West Ham pagaria pelo atleta se ele não tivesse desistido, né, depois de ir para o futebol da Inglaterra. E o Wesley, acho que é uma questão de tempo, a não ser que a Atalanta desista por conta dela, mas o Flamengo já deu ok. Essa é a informação do Flamengo, tá, gente? O Flamengo já deu ok para que o jogador siga para a Atalanta, a bola está com o time italiano, se concretizar a negociação, o rapaz talvez nem viaje ou nem jogue, né? Ou viaja e não joga. O time viaja, bate lá, fechou aqui, volta e com a delegação, mas não entra em campo. Até isso pode acontecer. Se tiver vendido, não vai jogar, evidentemente, né? E outra coisa importante, o Flamengo não está atrás do Kelvin, que se especulou, esse nome é furada. O Vitinho, que é o jogador do Burnley, foi oferecido, é uma possibilidade, e está atrás de um outro jogador para a posição, um outro lateral que eu não consegui descobrir quem seria esse jogador, mas o Kelvin, que foi muito citado aí, que joga na Rússia, né, foi do Atlético Paranaense, esse nome não foi procurado, segundo apurei há pouco, e o Vitinho, lateral do Burnley, foi oferecido ao Flamengo, é uma possibilidade, eles estão atrás de um outro nome que a gente não sabe ainda qual é, para eventualidade do Wesley ser vendido, como provavelmente, acho que deve acontecer, eles vão buscar outro lateral direito. E para a esquerda, ontem o site GE, inclusive, já trouxe a informação do Alexandro, que está sem clube depois que deixou a Juventus, e que até o Flamengo estaria, segundo os companheiros do GE, confiando na relação do técnico Tite com o atleta, porque trabalhou com ele na seleção brasileira e tudo, e poderia vir. Isso também acontece. Às vezes acontece a situação assim, né? O cara quer ficar na Europa, mas não surge nada tão interessante, ele prefere vir para o Brasil. Foi o caso do Felipe Luiz. O Felipe Luiz tinha propostas quando ele se despede do Atlético de Madrid, em 2019, né? Não renova o contrato, foi até muito homenageado, aquela coisa toda, né? E depois voltou lá para receber mais homenagem, ele é muito querido por lá. Ele tinha algumas propostas, mas nada muito sedutor. É aquela coisa, vou jogar num time pequeno para brigar para não cair, ou vou jogar na América do Sul, num time grande, onde eu possa disputar títulos. O Felipe Luiz acabou vindo para o Flamengo nessa situação. De certa forma, o Alexandro
tentam fazer mais ou menos o mesmo processo para que ele seja convencido a voltar ao futebol brasileiro. E aí seria o lateral esquerdo junto com o Ayrton Lucas, já que o Vinha vai demorar a voltar, né? Ele teve lesão, teve fratura e lesão de ligamento. Né? Só ano que vem. Então, esse aí, ano que vem, e bem lá para o ano que vem, né? Sei lá, abril, antes de abril, muito pouco provável, já estamos em agosto. Sei lá, março, abril, num cálculo otimista. Antes disso, acho que não. É final do Campeonato Carioca já. Já terminando o Carioca. Então, é um longo período sem esse atleta. Então, informação importante aqui... O Piquerez também machucou, né? O Uruguai perdeu os 2 laterais. Machucou. Por mais que também o Piquerez não tenha sido convocado agora, né? Mas seria uma opção na lesão. Mas era uma opção na lesão de É verdade. 2 nomes importantes da PUBL. Deu 2 nomes importantes. E a gente também tem aqui, daqui a pouco, vamos falar da convocação da Seleção Brasileira. Hoje tem sorteio da Copa do Brasil, às 15 horas, mas na convocação da Seleção Brasileira, alguns nomes do Flamengo aparecem na pré-lista do Dorival Júnior. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas informação importante agora do mercado da bola, trazida pelo Mauro César. O Wesley, o Flamengo está esperando ali, né, uma sinalização da Atalanta, mas está muito bem encaminhado o acordo. Se chegar essa sinalização, nem viaja, né? Nem viaja para enfrentar o Bolívar. E no caso do Fabrício Bruno, falta formalizar esse negócio, né? Tá faltando o contrato na mesa, né? Talvez o papel timbrado, alguma comunicação oficial do clube francês para o Flamengo, para quem sabe, né, esse negócio deslanchar, ir para frente, avançar. Então, atualização sobre esses 2 assuntos. Tem também a questão do Alexandro, como disse o Mauro, informação trazida pelos colegas do GE. O Alexandro, que até pouquíssimo tempo atrás, Bruno Prado, estava na mira do São Paulo, foi oferecido para o São Paulo, sei lá o que aconteceu, virou até uma novela, né? Mas acabou não fechando com o tricolor paulista. Mas essa é a informação do GE. O Flamengo procurou o Alexandro, foi procurado pelo clube carioca nos últimos dias, os primeiros contatos considerados positivos e também essa relação que ele tem com o Tite para poder facilitar o acordo. Ele que está livre de contrato com a Juventus, né? Terminou o contrato dele lá na Itália, está livre, à disposição no mercado. Está em Portugal, nesse exato momento, mantendo a forma física, enquanto aguarda uma decisão sobre o futuro e o Flamengo aparece nesse contexto, Bruno Prado. O Alexandre é um jogador muito bom, já bem experiente, testado em vários momentos em seleção, futebol europeu. Antes até de ir para a Europa, ele ganhou a Libertadores com o Santos, ainda era reserva do Léo, mas participou daquela conquista. É um jogador de um nível alto e acredito que ainda tenha condições de jogar num bom nível, né? O Alexandro, ele ainda tem idade para jogar mais algum tempo numa boa condição. Vamos ver se ele vai voltar. Quando ele conversou com o São Paulo, o que acabou esfriando foi que ele ainda tinha interesse em permanecer na Europa, né? Ele ainda aguardava propostas do futebol europeu, o mercado ainda está aberto, mas já passou algum tempo, né? Então talvez ele não tenha encontrado nada que o interessasse no futebol europeu e pode agora estar mais aberto a retornar ao futebol brasileiro. O Flamengo precisa de um jogador pela contusão do Vinha, então o Alexandro pode ser uma ótima opção. Eu acredito que é um jogador que ainda conseguirá jogar num bom nível por alguns anos e é um bom lateral, um dos melhores laterais esquerdos brasileiros aí que hoje você tem à disposição. Então, pode ser uma excelente reposição ao Matias Vinha, se ele estiver bem, é uma opção até melhor. Né? Se o Alexandre estiver em boa condição física, ele é mais jogador que o Matias Vinha. A relação e a confiança de Tite fizeram com que o nome de Alexandro ganhasse força no Flamengo. Ele que esteve na Copa do Mundo de 2022, ele que foi campeão da Copa América em 2019 com o Tite no comando da seleção brasileira e aqui no futebol brasileiro, campeão da Libertadores pelo Santos lá em 2011, bem no começo da carreira do Alexandro. Em Portugal conquistou 4 títulos, na Itália com a camisa da Juventus conquistou 11. Então aqui alguns números, né, do Alexandro que está sendo ventilado no Flamengo. Vanderlei Nogueira, Flamengo que está resolvendo a situação do Wesley, bem encaminhado o Wesley, Fabrício Bruno um pouco menos, mas se chegar oficialmente a proposta, eu acho que o Flamengo não deve segurar. Quanto às chegadas, quem sabe, né? Alexandro chegando para reforçar o Mengão. Indicado pelo professor Tite, né? É claro isso, né? Tem boa relação, acredita no jogador e para transpirar é porque tem claro interesse do jogador. Eu acho que vai dar certo quando está na parada um clube que tem potencial para contratar. É uma questão de acerto, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e deve acontecer.
E vendas também. Quer dizer, o Flamengo precisa cobrir algumas posições, mas ainda assim tem um elenco respeitável e que pode fazer mais do que está fazendo agora. É o mercado da bola do Flamengo. O Flamengo que na quinta-feira visita o Bolívar pela Copa Libertadores da América e de olho aí, monitorando, como a gente gosta desse termo, né? Tá monitorando aí o mercado da bola, sobretudo aí laterais, porque vai ter, digamos assim, buracos nas duas laterais. O Wesley tá saindo, Matias Vinha se machucou e precisa de opções. A gente até imaginou em opções da base, mas pelo visto não tem nenhum jogador da base que possa suprir essas ausências no Flamengo. Então o Flamengo está buscando aí oportunidade de negócio. Nesse sentido, tem o Alexandro, que pode ser sim uma oportunidade de negócio, assim como outros nomes que a gente citou aqui, Vitinho, enfim, e outros jogadores ventilados nesse exato momento no Flamengo.